Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do TDC. Tá de Clinicagem é um podcast para internos, residentes, qualquer um que gosta um pouquinho de clínica médica. Eu sou o Rafael Coelho. Eu sou o Frederico Amorim. Eu sou o Iago Jorge. E hoje a gente tem uma convidada especialíssima aqui. Boa. A Raíssa Neiva. Tudo bem, Raíssa? Tudo bem, galera? E aí? Prazer estar aqui com vocês, com essas feras da clínica médica. Valeu, a gente conhece a Raíssa desde a época da residência, né? E Muitas aí ela histórias. Virou a casaca, foi pro outro lado. Ai, mas o HASP tá no meu coração. Ah, é? A Raíssa, que é residente de endocrinologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, né, Raíssa? Conta um pouquinho sobre você. Isso aí, muito prazer a todos. Fui R1 de toda essa galera aqui, foi um prazer. Aprendi bastante também, dei muita risada. Boa. Muitas histórias para contar. Sou de Juiz de Fora, fiz faculdade na UFJF, junto com uma galera lá da Unifesp, e agora eu sou residente de endócrino lá do HC. Fiquei muito honrado com o convite, sou muito fã do podcast desde o início, aprendo muito e me ajudou muito para as provas de R3, viu? Então a galera fica esperta aí, as provas estão chegando. Boa! Legal, eu brinquei que você virou a casaca, mas eu também virei a casaca esse mês, tá? Tô no Instituto do Câncer lá de São Paulo. Então, pessoal, eu comecei o episódio, né? Então, essa é uma tradição do TDC. Quem começa o episódio no dia do caso clínico é quem apresenta. Ninguém aqui da mesa sabe qual é o diagnóstico, eles sabem pelo tema aí que vocês viram no título do episódio, que é hipoglicemia. A gente apresenta o episódio em alguns blocos, a gente estimula que vocês parem a cada bloco e também tentem fazer o raciocínio clínico de vocês. E o importante é o caminho que a gente faz até chegar ao diagnóstico, né? Não necessariamente é o diagnóstico em si. Beleza? Beleza. Boa. Vamos nessa. Então, pessoal, peguem seus papéis, canetas, tablets. O caso hoje foi baseado em um artigo do New England, tá? Mas que foi adaptado para a nossa discussão aqui hoje. É um homem de 36 anos que chega ao pronto-socorro com um episódio de confusão mental e sudorese. Não tinha nenhuma alteração no exame físico, exceto pela sudorese e alteração neurológica. Chega na sala de emergência, a primeira coisa que foi feito foi dosar a glicemia capilar dele, que era de 38 mg por decilitro. Cara, sabe a primeira coisa que eu lembro num caso desse é da prova de residência. Tá. Que já teve uma prova, acho que foi na Unifesp, na verdade. Acho que foi do nossos R+. Ah, é verdade. Que aí era um caso de rebaixamento de nível de consciência de um paciente internado. E aí das pontuações era pedir a destro. E aí na hora muita gente acabou esquecendo, né? E na prática algumas vezes a gente acaba Ah, o pessoal que comendo entubou essa a hipoglicemia. Teve um rolo. Eu lembro dessa história, né? Então, lembrar sempre é uma dica interessante, o que o Iago falou, principalmente na abordagem de um paciente com rebaixamento do nível de consciência, sempre lembrar do destro, ajuda no atendimento inicial desse paciente. Só para puxar o gancho, pessoal, não se esqueçam de ouvir o episódio 46, rebaixamento do nível de consciência, que tá sensacional. Olha, a Raíssa Desafio diagnóstico nesse caso. Marqueteira, hein? Marqueteira. Gostei, gostamos. Cara, então assim, homem de 36 anos, a gente não sabe quase nada da história, o Rafa deixou a gente na cega. Mas ele tem uma confusão mental e sudorese, e aí ele tá fazendo aquela coisa de fazer a glicemia logo quando chega um paciente com confusão mental, né? Isso parece óbvio quando a gente passa o caso, mas se você pega na vida, não é todo lugar que tem gente preparada para fazer isso. E esse paciente tem confusão mental e sudorese, então, num contexto de hipoglicemia, acho que a gente pode já falar de hipoglicemia, né? O que vocês acham? Acho que sim. Com certeza. Acho que a gente pode começar falando de sintomas de hipoglicemia. Sim. Bora? Bora. A hipoglicemia, ela tem... Os sinais e sintomas são bastante inespecíficos. A gente pode dividir esses sintomas em adrenérgicos e neuroglicopênicos. Lembrar que os sintomas adrenérgicos, que também são chamados de autonômicos, né, eles começam a acontecer por volta de uma glicemia de 60, mais ou menos. Eles são divididos em adrenérgicos, como as palpitações, taquicardia, ansiedade, os tremores. E os colinérgicos, né, como sudorese, náuseas e fome. E os sintomas neuroglicopênicos, que inclusive num caso de hipoglicemia, a gente costuma valorizar mais porque talvez nos façam pensar mais nesse diagnóstico diferencial, costumam acontecer por volta de 50 ou níveis mais baixos de glicemia capilar, são fraqueza, alterações comportamentais, confusão, disartria,
tontura, convulsões, letargia e até mesmo coma. Lembrando, sempre pensar na possibilidade da hipoglicemia estar simulando um episódio, um AVC. Ainda bem que você puxou isso, Raiz. Então tem 3 coisas que eu queria comentar disso que você falou. É porque uma coisa que não precisa ter os dois ao mesmo tempo, né? A pessoa pode ter só os neurológicos ou só os simpáticos, não precisa ter os dois ao mesmo tempo. Outro é que a parte neurológica, ela pode confundir com várias outras queixas. Então, assim, existe uma condição que chama hemiplegia hipoglicêmica. Isso é uma coisa que, assim, várias vezes a gente está avaliando um paciente com suspeita de AVC e sempre comentam sobre hipoglicemia. Isso sempre ficava na minha cabeça. Será que essa relação é tão forte assim? E se você for ver, tem relatos realmente desse quadro. Então, o paciente faz hipoglicemia, ele faz uma hemiplegia com disartria às vezes, pode fazer ataxia também, ele melhora com o aumento da glicemia. Esses quadros não precisam ter outros comemorativos, então não precisa ter sudorese, mal-estar, não precisa ter confusão mental, ele pode ser só hemiplegia e tem alguns pacientes que têm recorrentes. Então o paciente faz uma hemiplegia hipoglicêmica, melhora, depois faz de novo, depois melhora. Então assim, existe esse quadro. Ele é bem descrito, tem vários casos relatados de pacientes que melhoram logo depois e não tinham nenhum déficit neurológico. E por último, existe uma condição do paciente que não tem noção dos sintomas dele. Então ele faz hipoglicemia, mas ele não tem nenhum sintoma, ele não sente nada, eles chamam de unawareness. Então é o paciente que faz uma hipoglicemia às vezes grave, só que ele não tem nenhum sintoma que ele sente. Você acaba pescando isso num exame. Ou então ele não lembra, né, que tem essa história também, né? Às vezes, legal, isso, legal. É que às vezes a pessoa quando tem a hipoglicemia, ela tem sintomas, mas ela não lembra, ela esquece. E aí a importância de você colher a história com o acompanhante, que o acompanhante ele consegue relatar os sintomas. Achei bem bacana essa. Fazendo um comentário sobre o que o Fred ressaltou, realmente existe esse quadro da hipoglicemia unawareness. Isso é muito comum, inclusive, no paciente diabético que faz muita hipoglicemia de repetição, hipoglicemia causada pelo tratamento com insulina ou sulfonilureia. Isso combinado com a neuropatia autonômica que esses pacientes apresentam, acaba muitas vezes perpetuando, fazendo com que esses episódios de hipoglicemia se tornem cada vez comuns. E quanto mais hipoglicemia acontece, a resposta de contrarregulação adrenérgica e, consequentemente, os sintomas adrenérgicos, eles vão ficando cada vez mais raros, né? E o paciente pode manifestar hipoglicemia já com sintomas neurológicos graves. Isso é, inclusive, um perigo desse caso, né? Dessa hipoglicemia assintomática. Acontece principalmente nos pacientes diabéticos, que fazem uso de insulina ou secretagogos, mas também pode acontecer num paciente que não diabético, que tem alguma condição que cause hipoglicemias espontâneas, e essas hipoglicemias acontecem também em repetição. Top. Legal. Bom, pessoal, e agora para definir uma hipoglicemia, pessoal, na verdade não envolve um valor específico. Até tem um valor de corte que a gente pode usar, mas a definição ela envolve uma síndrome clínica em que um baixo nível plasmático de glicose leva a sinais e sintomas, ok? Só que aí que vem o pulo do gato, que melhoram quando a glicemia é corrigida, né? Quando você dá a glicose, os sintomas melhoram. Então, repetindo, que eu acho isso bem marcante, que é a famosa tríade de Whipple. Tá. Esse Whipple é um cara feio, ele estudou tudo, né? Tem a cirurgia, aquela doença infecciosa. Aposto que o Rafa também é fã do Whipple, assim como ele é fã do Light. Eita, temos aqui os fãs de... Gente, eu também sou fã do Whipple. Esse cara fez muitas coisas pra medicina, hein? Eu fui atrás dessa parte do Whipple, sabe? Ele era um cirurgião que operava insulinomas, né? E aí daí que veio essa tríade de Whipple, né? Então, só voltando ao conceito, pessoal, que é um conceito muito importante. Acho que é o conceito mais importante desse podcast, é isso. Agora, ressaltando alguns pontos, né, dessa tríade de Whipple, pessoal. Então, primeiro ponto, tem que ter sintomas compatíveis com hipoglicemia, né? Esses sintomas que a Raíssa falou muito bem, tanto sintomas autonômicos ou sintomas neuroglicopênicos. Então, assim, mas nessa parte você tem que interpretar se os sintomas são compatíveis com a hipoglicemia, né? Não é todo sintoma que entra como sintoma de hipoglicemia. Então, assim, falta de ar não entra, né? Boa, Rafa, exatamente. Falta de ar não entra como sintoma de hipoglicemia. Então, agora, no segundo critério da tríade, entra o baixo nível plasmático, ressaltando que é plasmático, né, de glicose. Mais à frente a gente deve falar um pouco mais sobre isso. E o terceiro ponto é que esses sintomas melhoram quando a glicemia é corrigida.
É engraçado que isso é uma grande tentativa de demonstrar causalidade, né? É isso que a gente está tentando fazer com essa tríade, né? E por que é importante a gente saber? Só frisando o que o Iago falou. A gente vai conduzir a investigação de hipoglicemia em paciente não diabético quando a gente constata essa tríade. Porque a hipoglicemia é um diagnóstico incomum na população não diabética. Então, a tríade é o grande critério para prosseguimento de investigação. É incomum, mas ao mesmo tempo é uma queixa e uma noção comum entre os pacientes, né? Vários pacientes acham que tem hipoglicemia, né? Você pega aquele paciente que chega pra você e fala assim: não, eu tenho hipoglicemia porque às vezes eu passo mal e fico tonto, etc. Mas para esse tipo de paciente, essa confirmação é muito importante, porque isso pode ser causado por várias outras coisas. Então, vários pacientes já chegam com esse diagnóstico e nosso papel é duvidar desse diagnóstico, que é muito raro, na verdade, né? Exatamente. Inclusive, o UpToDate traz alguns dados de revisão, só para a gente ter uma noção de como é infrequente. Para cada 10 mil pacientes internados, por exemplo, em enfermarias, que não são críticos, um ponto importante, cerca de 36 em cada 10 mil tem hipoglicemia constatada durante a internação. E desses 36, a maioria tem alguma causa bem definida, que a gente vai acabar comentando ao longo do episódio. Drogas, algumas outras iatrogenias, mas apenas 5 a 7 pacientes têm realmente uma hipoglicemia que merece ser investigada. Então isso é bacana. Então você aí que fica 6 horas sem comer no plantão, aí começa a ter dor de cabeça, tremer. Então isso aí provavelmente não é sintoma de hipoglicemia, né? Se você fizer a sua DEF, vai estar normal. Raíssa, eu falei da definição, aí não falei de um valor. Será que tem um valor, se um número cabalístico? Bruxaria. Como é que é isso? Número mágico. Então, Iago, na verdade isso é bastante controverso, viu, na literatura. A maioria das referências trazem o valor de 55 como um ponto de corte para nós utilizarmos essa situação. E por que 55? Porque a partir desse valor, pacientes não diabéticos inequivocadamente desenvolveriam sintomas adrenérgicos. Então, por isso que existe esse ponto de corte, que é diferente para o paciente diabético, né, que a gente lida no dia a dia com mais frequência no dia a dia do consultório. Para esses pacientes, a gente usa um ponto de corte de 70. E, na verdade, a gente pode falar que esse número é mais um sinal de alarme do que um ponto de corte. É 70 porque a nossa intenção é que o paciente, a partir desse valor de corte, entenda que a glicemia pode cair mais e, a partir daí, tomar uma atitude para corrigi-la e não persistir em hipoglicemia. Então, a partir de 70, a gente considera a hipoglicemia no paciente diabético. Quando está abaixo de 55, então a gente tem um ponto de corte que ele é mais específico, né? Então, o paciente vai ter sintomas se tiver abaixo de 55. Mas não é tão sensível. Outras pessoas podem ter sintomas com valores maiores. E aí, por isso, você traz esse valor de 70. Porque nessa situação específica que você contou, a gente precisa de valores mais sensíveis. A gente não pode perder muitos pacientes que possam ter sintomas. E, decorrente desses sintomas, acidentes e complicações, né? Exatamente. Lembrando que hoje a gente valoriza muito no tratamento do paciente diabético a não ocorrência de hipoglicemia, né? Esse é um dos nossos alvos terapêuticos. Cada vez mais a gente objetiva, por exemplo, tanto se fala da hemoglobina glicada, né? Mas além da hemoglobina glicada, a gente objetiva um tratamento seguro que não traga muitos episódios de hipoglicemia e outros eventos adversos da terapêutica. E isso é controverso também porque tem pacientes, principalmente mulheres jovens, né? Que podem ter uma glicemia mais baixa assintomática, né? Então tem até registro de 40, 50, né? De pacientes jovens que seria o basal deles, né? Mulheres jovens e crianças também. Boa. Criança aí é outro mundo, né? Grávida e criança não pisa aqui. Isso, ó, lembrando que nós não estamos falando de crianças nesse podcast. Bacana isso que você falou, Fred. É importante pontuar também que hipoglicemias abaixo de 40, mesmo assintomático, algumas literaturas sugerem que você repita, investigue mais mesmo, não fazendo, né, assim, não completando os critérios da tríade de Whipple. E sobre o que a Raíssa falou, que pacientes que têm uma diabetes descompensada, eles começam a ter sintomas com glicemias até um pouco mais altas, por exemplo, dependendo do grau de descompensação, 80, 90, 100 de glicemia, eles já começam a ter sintomas, né? E o contrário também é verdadeiro. Às vezes pacientes que estão num tratamento com insulina muito, muito intensivo, você baixa para níveis de 70, 60, 50 e ele não tem sintomas porque ele tem vários episódios de hipoglicemia, né? Então vamos voltar para o paciente agora
Então, o Rafa disse pra gente que é um paciente com confusão mental e sudorese que tem uma glicemia de 38. E a minha primeira pergunta, assim, pra vocês é: eu posso confiar nesse 38? Ou tem alguma coisa aí? Não sei. Então, Fred, primeira coisa, só relembrando o que o Iago falou, dentro da tríade de Whipple, o detalhe sobre a constatação da hipoglicemia é sobre a hipoglicemia plasmática, né? Tá. Então, a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente interpreta a glicemia plasmática, porque existe o que a gente chama de pseudo-hipoglicemia. Top. Existem algumas situações que têm que ser descartadas que podem interferir com o valor da glicemia quando a gente coleta a amostra plasmática. Que situações são estas? Leucocitose, trombocitose, até anemias hemolíticas, porque todas essas situações elas costumam cursar com o aumento do consumo de glicose na amostra. Então, a gente pode ter resultados de hipoglicemias falsos. E o ideal, inclusive, quando a gente desconfia de uma situação dessa, é a gente tentar repetir o exame e armazenar a amostra num tubo com inibidor de glicólise e encaminhar o mais rápido possível para análise laboratorial. A demora na análise da amostra também é uma causa de pseudohipoglicemia. E outra causa também que a gente vê, às vezes, no hospital, é o paciente que está hipotenso, né? Está com a vasoconstrição periférica, né? Isso também pode influenciar no valor da glicemia. Então assim, acho que essa é uma diferença que a gente tem que fazer aqui, né? A gente pode fazer a avaliação da glicemia com a glicemia capilar, que provavelmente é o que esse paciente fez, ou a gente pode coletar o exame do paciente por venopunção, levar para o laboratório e fazer o outro exame. Então são exames diferentes. O primeiro exame, que é o capilar, ele está sujeito a erros desses que o Iago falou, que são erros de vasoconstrição. Exemplos: paciente que tem Raynaud, paciente que tem esclerodermia, paciente que está chocado. Esses pacientes eles vão ter menos glicose naquele local. Então você vai fazer a punção capilar no dedo, mas o dedo do cara não tem sangue, então não vai ter glicose também, ou está consumido, o que seja. Já o que a Raíssa falou é uma outra coisa, né? Passou esse problema, mas você pode ter um segundo problema, que é, na avaliação plasmática, ter esses confundidores, né? Então são dois motivos para obter o que a gente chama de pseudohipoglicemia, só para deixar essa diferenciação boa. E uma sacadinha que você pode tentar fazer no pronto-socorro, isso é mulambista, eu nunca li em nenhum lugar, eu fiz uma vez e tô falando aqui, tá? É você fazer o destro de outra parte do corpo do paciente. Tinha uma paciente que chegou pra mim com um destro de 32, consciente, conversando, só que ela tinha esclerodermia. Aí o que eu fiz? Coletei do braço, fiz um furinho no braço da mulher e coletei dali, o destro veio normal. Então assim, mas tem esse que a Raíssa comentou aqui no baixinho, que é lobo da orelha, né, Raíssa? Exatamente. Eu nunca fiz também, mas já ouvi falar. Eu recomendo, é top. Então aí o médico foi coletar a anamnese tanto com o paciente quanto com a esposa, e é interessante que você comentou isso, Iago, de coletar com o familiar, e essa esposa trouxe dados interessantes. A esposa que veio com o paciente no pronto-socorro conta que há 6 anos o paciente vem tendo um quadro de alterações do comportamento. Ele já foi visto em casa perambulando pela casa, sem saber onde que estava, já teve episódio de fala embolada, alteração de visão. Esses episódios duravam 30 minutos e o paciente não melhorava e não se lembrava dos acontecimentos. Essas crises se tornaram mais frequentes nos últimos 2 anos, acontecendo 1 a 2 vezes por ano, e ocorriam mais vezes à noite, antes do jantar e depois dele tomar algumas taças de vinho com o irmão que morava com eles. No dia anterior, ele teve um episódio durante um jantar e depois de comer os sintomas melhoraram completamente. De antecedentes patológicos, esse paciente, 5 anos antes, foi diagnosticado com uma nefrolitíase, aí o pessoal investigou e foi visto hipercalcemia. Foi feito um diagnóstico de hiperparatireoidismo primário, causado por adenoma de paratireoide, ele foi operado e no acompanhamento foi considerado resolvido. Não tinha outros antecedentes e não tomava nenhum medicamento. O irmão do paciente tinha diagnóstico de diabetes tipo 2 e tomava sulfonilureia e metformina. E o pai faleceu de infarto aos 50 anos e a mãe está viva e é hipertensa. E aí, pessoal, como é que vocês estruturariam o raciocínio a partir daqui? Bom, então assim, Rafa, daquilo que a gente tinha comentado antes, a primeira grande divisão, a princípio, a gente já fez. Esse paciente é um paciente não diabético, né? Então a gente está numa hipoglicemia num paciente sem diabetes. E aí tem umas diquinhas aí no que você falou na história, né? Isso, tem algumas coisas na história que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, sempre é importante descartar antecedentes de outras doenças crônicas, né? Acho que
Isso é fundamental porque a gente sabe que existem condições que acabam predispondo à hipoglicemia. Então, doença renal crônica, paciente que tem cirrose, né, algumas outras disfunções orgânicas devem ser descartadas. Outra coisa que me chamou muito a atenção é que, apesar do paciente não ser diabético, tem um familiar diabético que usa uma medicação que pode causar hipoglicemia, uma causa iatrogênica de hipoglicemia, né? Que são as sulfonilureias, no caso ele tomava glibenclamida, né? Então é muito importante perguntar na história e principalmente puxando um gancho com essa dica se o paciente tem algum antecedente de doença psiquiátrica. E é legal que você falou isso, Raíssa, porque você falou especificamente da sulfonilureia, né? Mas ele usa metformina também. Você não salientou metformina. Por que essa diferença aí? Fred, foi legal a sua observação. Porque é interessante a gente lembrar para os ouvintes que dentro das drogas antidiabéticas orais, as sulfonilureias e as glinidas, né, principalmente são as drogas que mais causam hipoglicemia. E a metformina classicamente não causa hipoglicemia. Inclusive, só um detalhe interessante de curiosidade, a glibenclamida é uma das sulfonilureias que tem meia-vida mais longa. Então, os pacientes em que a gente desconfia de intoxicação por glibenclamida, uma dica são episódios de hipoglicemias reentrantes, que geralmente não melhoram após reposição com soro glicosado, com glicose a 50%, e persistem em episódios de hipoglicemia, né, por um longo período. E é legal que você falou do paciente, você falou do histórico psiquiátrico dele, né? Mas também pode acontecer das medicações estarem próximas, né? Será, ele mora com o irmão e a medicação fica do lado, ele toma sem querer. Não necessariamente ele está tomando por querer essa medicação, confunde o nome, etc. Né? Mas também pode ser um quadro proposital. E é interessante a gente citar o cuidado que a gente precisa ter com os pacientes idosos, né? Porque isso não é incomum, tomar medicação errada inadvertidamente. E acaba que uma das principais populações em que a gente observa isso acontecer são os pacientes idosos. Gostei, isso aí. Então, só para lembrar os ouvintes de ouvir o episódio 15, segunda droga para diabetes, que tá super legal, aconselho. Aí sim, hein? Acho que ela vai ser contratada, hein, gente? Olha, o número do episódio a gente falou pra ela, mas quem teve a ideia de citar os dois foi ela. Um episódio muito bacana. O Fred fez uma pesquisa, na época, em todas as farmácias do Brasil. Foram as de São Paulo, mas foi bastante mesmo. Qual a farmácia tem um remédio mais barato para diabetes? Exato. Quem quiser saber, mande uma mensagem pro Fred. Outra coisa que vale ressaltar, frisar na anamnese do paciente, é o uso de drogas. E não precisa ser drogas incomuns, que a gente não usa no nosso dia a dia. Drogas muito, muito comuns podem causar hipoglicemia, surpreendentemente. A lista é bem grande. Então, beta-bloqueadores, principalmente os nanoseletivos, como o propranolol, salicilatos, as quinolonas, IECA. Então, principalmente no contexto de pacientes graves, mas vale a lembrança também para pacientes saudáveis quando uma causa de hipoglicemia não é bem definida. Acho legal que você falou, Raíssa, e aí o destaque para as quinolonas, mais um efeito colateral que a gente já comentou várias vezes aqui das quinolonas, os efeitos colaterais dela, né? Tem até quinolona que saiu do mercado por causa disso. E tem uma a mais que normalmente a gente não pensaria, que são os antimaláricos, né? Que no nosso contexto não seria tão importante, mas com a hidroxicloroquina por aí começa a ficar um pouquinho mais importante, né? Um outro detalhe importante que a gente precisa tentar caracterizar na anamnese do paciente, quando os episódios de hipoglicemia acontecem. Embora não sejam determinantes, né, para nós pensarmos em etiologias específicas, saber se acontece no jejum ou pós-prandial, e quando a gente fala pós-prandial, a gente considera um intervalo de até 4, 5 horas pós-refeição, isso ajuda no prosseguimento da investigação e, obviamente, já nos fornece algumas dicas de possíveis etiologias dessa hipoglicemia. No caso dele, ele tinha antes de comer e depois que ele comia, ele não tinha mais durante pelo menos algumas horas. Então, Rafa, voltando para o paciente, assim, a gente já confirmou que esse paciente tem hipoglicemia. Então, a gente fez a dosagem plasmática e ele teve hipoglicemia. Aí, para fechar a tríade de Whipple que o Iago tinha falado já, então o que a gente fez? Ele tinha sintomas condizentes, a gente confirmou que ele tinha hipoglicemia e a gente deu glicose e ele melhorou. Então, pronto, ele fechou a tríade de Whipple. Ele tem uma hipoglicemia que a gente tem que ficar de olho. Agora, a gente divide, ele é diabético ou não diabético? Esse é um paciente não diabético. E aí no paciente não diabético, a gente tem 2 grandes cenários, né, Iagão? Boa, Fredão, é isso mesmo. Então, o primeiro grupo são os pacientes que estão claramente doentes.
Você diz aqueles pacientes assim, paciente internado em UTI, paciente em enfermaria, paciente em sala de emergência, paciente com doenças crônicas. Esse é o grupo de pacientes que você está falando, né? Isso mesmo, Fredão. E a gente tem algumas possibilidades para ter essa hipoglicemia. Será que o paciente ele não está comendo o suficiente? Será que ele não está conseguindo fazer a glicose? Será que essa glicose que ele até come, ele até produz, mas será que ela está sendo consumida? Então aí a gente consegue pensar em algumas causas. Uma redução da ingesta não é simplesmente algumas horas sem comer. Então, seria mais no contexto de uma doença psiquiátrica, por exemplo, a anorexia, é uma redução marcada e repetida da ingesta alimentar. Ou no contexto de um alcoólatra, né, doente listra, faz uso de grandes quantidades de álcool e aí tem uma ingesta diminuída nesse contexto. Ou um paciente com distúrbio hepático ou renal que tem um distúrbio na gliconeogênese, ou um paciente que vai ter um consumo muito acelerado e marcante da glicose, né, da glicemia. Que seriam pacientes, por exemplo, sépticos, pacientes críticos, pacientes com câncer. E além dessas causas, só reforçando também que se ele tiver alguma outra comorbidade, lembrar de checar aquela lista que a Raíssa comentou, né, de medicamentos. Boa. E outras duas possibilidades são um paciente com insuficiência adrenal, aí pode ser tanto no contexto de uma doença de Addison, como também, por exemplo, no contexto da sepse, né? Então você vê que as causas, elas podem se sobrepor nesses pacientes doentes. E outra causa, como a Raíssa já falou anteriormente, são medicamentos, né? Então o paciente tem uma doença e está usando um medicamento que pode gerar essa hipoglicemia. Boa, Iagão. Bom que você falou isso aí de mecanismos que podem se sobrepor. Outro exemplo é o álcool. O paciente fica desnutrido e o álcool bloqueia a gliconeogênese também. E só para finalizar o que o Iago comentou, é interessante a gente perceber que vários dos exemplos que ele citou são situações em que a gente percebe que o paciente tem alguns dos mecanismos de contrarregulação deficitários exatamente porque ele tem uma doença crônica importante que causa falência orgânica. E falência em alguns órgãos, em alguns sistemas que são importantes para o paciente se defender da hipoglicemia. Então, o Iago citou a insuficiência adrenal, a cirrose, a doença renal crônica. Então, são situações em que a gente percebe essa fragilidade do paciente. Existe uma vulnerabilidade grande para a hipoglicemia e esse também é o paciente que, quando você olha que está internado, está fazendo hipoglicemia, às vezes vem um monte de coisa junto. É um paciente que às vezes tem um câncer, tem uma cirrose, não está comendo direito. São tantos fatores que você precisa fazer uma avaliação bem ampla dele para tentar fazer o tratamento. Nosso geriatra preferido. Você pegou ampla, né? E o segundo grupo são os pacientes que estão aparentemente saudáveis. E é interessante ressaltar que nesse grupo, os sintomas de hipoglicemia eles costumam ser até mais marcantes. Nesse grupo, geralmente, a hipoglicemia ela é mediada pela insulina. Boa, Iagão, a insulina, né? Esse paciente que chega e não tem cara de estar doente, provavelmente está fazendo essa hipoglicemia por conta de medicações que ele está recebendo ou a mais ou porque alguém administrou, porque as outras causas são bem raras, né? E aí medicações, eu quero dizer a insulina exógena, um secretagogo. Então, Iago, nos pacientes saudáveis, o que nós precisamos ter em mente é que esses pacientes não têm todas aquelas disfunções orgânicas e doenças graves que nós citamos anteriormente. Então, o principal mecanismo que vem em mente nesse caso é excesso de insulina. E o excesso de insulina exógeno, e a gente já comentou da possibilidade da sulfonilureia e da insulina como causadores de hipoglicemias, ou endógeno, que aí a gente entra em causas um pouco mais raras, que talvez sejam inclusive o foco da nossa discussão de hoje. Exemplo, insulinoma, que é o grande diagnóstico diferencial dessa classe, e depois do insulinoma, causas mais raras. O insulinoma já é raro, aí você tá falando de uma causa mais rara que o insulinoma. Raros, o raro do raro, que são as síndromes hipoglicêmicas pancreatogênicas não insulinomas. E aí tem a palavra mais legal da medicina aí dentro. Que é a nesidioblastose. Nesidioblastose. É um verme isso, né? A primeira vez que eu ouvi, eu imaginava isso. Nossa, é até terapêutico falar nesidioblastose. Nesidioblastose. E só para deixar claro para os nossos ouvintes, uma curiosidade, que a nesidioblastose, na verdade, é um achado de histopatologia que a gente encontra nesses pacientes.
pacientes, tanto nos pacientes que têm a doença, têm a síndrome, como nos pacientes, por exemplo, pós-operatório de cirurgia bariátrica, que são englobados nesse mesmo grupo de etiologia. Top. E ainda dentro das causas hiperinsulinêmicas, né, onde a gente observa o excesso de insulina no paciente, é importante a gente citar as causas autoimunes. Top. E dentro das causas autoimunes existem 2 mecanismos principais. O primeiro mecanismo é a autoimunidade contra a molécula de insulina. Nosso corpo produz um anticorpo que bloqueia a ação periférica de insulina. E existe um outro mecanismo em que esses anticorpos eles são direcionados contra o receptor de insulina. E aí a loucura, né? Porque você pensaria assim, se é um anticorpo anti-insulina, o cara vai ter menos insulina. Mas na verdade, suspeita-se, né? Que essa ligação depois perde, então o cara fica um pouquinho sem insulina, começa a produzir um monte de insulina e essa ligação perde. E aí ele acaba tendo um monte de insulina mais pra frente, né? Porque é estranho, né? Um anticorpo anti-insulina fazer com que o cara tenha um hiperinsulinismo. É isso que acontece, Fred. É como se a existência do anticorpo fizesse com que o indivíduo acumulasse insulina inativa no organismo, e à medida que essa ligação do anticorpo com a insulina ela vai se enfraquecendo, a insulina começa a agir. Top. É aí que surge a hipoglicemia. E tanto a gravidade como a duração dos episódios de hipoglicemia dependem de alguns fatores. Depende, por exemplo, da afinidade da ligação do receptor com a insulina, da capacitância desse anticorpo. Muitos anticorpos conseguem se ligar a mais moléculas de insulina ao mesmo tempo. Então, isso também é importante a gente considerar. Top. Mas assim, essas são as causas endócrinas, né? Isso até aí já foi pro endócrino, não é comigo. Vou pesquisar insulinoma, não, né? Eu já encaminhei pro endócrino, não sei se você concorda, Iago. Ah, eu concordo plenamente. A nossa parte são os doentes, né? Que é o nosso dia a dia, paciente da UTI, paciente da enfermaria, paciente que chega de casa, como esse caso, que chega rebaixado, né? Esse é o nosso dia a dia do brasileiro, né? Quando começa essa ciência aí, cara, a gente encaminha pra doutora Raíssa. Posso fazer uma clinicagem rápida? Brilha. Nesses casos de autoimunidade causada pelos anticorpos contra o receptor de insulina, é interessante porque na maioria das vezes o paciente, na verdade, se manifesta a maior parte do tempo como um indivíduo diabético, porque esse paciente tem uma resistência à insulina muito importante. Então, ele fica a maior parte do tempo em hiperglicemia, principalmente quando os títulos de anticorpos são muito altos, e quando os títulos de anticorpos baixam, ele começa a manifestar a hipoglicemia, porque o anticorpo, a gente acredita que ele tem uma ação agonista com o receptor de insulina. Então, ele simula a ação do hormônio insulina. Então, o paciente faz hiperglicemia a maior parte do tempo e hipoglicemias mais esporádicas. Raramente, o paciente pode manifestar inicialmente essa doença com episódios isolados de hipoglicemia. Muito legal, Ra. Legal mesmo. Esse paciente então pode entrar no esquema diagnóstico lá do paciente que é diabético e que faz hipoglicemia. É um diagnóstico diferencial. Existem algumas dicas para a gente pensar nesse diagnóstico. Se a gente está falando de uma resistência insulínica muito grande, esse paciente, por exemplo, tem ao exame físico sinais de resistência insulínica importante. Por exemplo, a cantose nigricans, né? E esses pacientes têm uma cantose nigricans muito pronunciada em locais que não são comuns. Então, a gente vê a cantose nigricans perioral, periorbital, em vulva. É uma dica interessante até para a gente prestar atenção na avaliação desses pacientes. Muito bacana. Então, é um paciente que parece que é diabético, mas não é. Inclusive, esses pacientes podem fazer cetoacidose diabética. Meu Deus, cetoacidose e hipoglicemia, não por insulina. Ah, meu Deus. Aí é do endócrino dessa. Manda pro endócrino, galera. Raíssa, então só pontuar algumas coisas que você comentou, principalmente da parte de medicações exógenas, né? Então a gente falou de insulina, e aí lembrar então que tem pacientes que podem fazer uso da insulina mesmo sem ser diabéticos, ou por ganho de alguma coisa, a gente chama isso de hipoglicemia factícia, né? Então o paciente, por algum motivo, pode ser um motivo psiquiátrico, pode ser por motivo por ganho, ele pode tanto fazer uso da insulina, ou alguém aplicar a insulina nele, quanto das sulfonilureias, né? Então por isso que entra a importância de você perguntar, e o Rafa até tinha comentado, se tem algum parente próximo que é diabético por causa disso. A segunda coisa que eu queria salientar é o insulinoma. O insulinoma é uma doença rara, né? Uma neoplasia rara, raramente maligna, que é o principal diagnóstico diferencial no paciente que tem uma hiperinsulina endógeno, então não por insulina exógena. Só que o insulinoma, ele pode estar num paciente que tem uma condição chamada neoplasia endócrina múltipla, né? Nem
ou MEN, né, se você falar em inglês. E aí, esse paciente, vale a pena você pesquisar outras coisas, como o Rafa já comentou, que ele tinha um hiperparatireoidismo, né? Então fica aí na jogada, pô, ele tem um hiperparatireoidismo, ele tem hipoglicemia, será que ele não tem um insulinoma e ele tem essa doença? O Dr. House do Brasil. Meu Deus! Só para contextualizar o que o Fred comentou, pessoal, o NEM1, ele compreende principalmente o hiperpara primário, que a gente viu que o nosso paciente tem história, os tumores neuroendócrinos de trato gastrointestinal, e o insulinoma é um deles, inclusive é o tumor neuroendócrino funcional mais comum do pâncreas, e os tumores de hipófise. E só um detalhe importante, quando o paciente tem NEM1 e insulinoma, o NEM1 aumenta a possibilidade do tumor ser maligno e do tumor ser múltiplo. Mas assim, estamos na raridade, né? Tudo isso é bem raro. Vamos jogar no que é comum, depois a gente vai pra raridade. O Rai, você citou aí da nesidioblastose, é quando o pâncreas está bombado, né? O pâncreas, as células beta-pancreáticas estão com tamanho maior, às vezes prolifera e aí produz insulina demais. É isso? Exatamente, Rafa. A nesidioblastose é um achado histopatológico que acontece naquelas situações que eu citei de síndrome hipoglicêmica pancreatogênica não insulinoma. Tanto o paciente que tem essa síndrome por causa idiopática, como o paciente que fez uma cirurgia bariátrica, principalmente o bypass gástrico. Ambos os pacientes exibem essa alteração no histopatológico quando são submetidos à pancreatectomia. E aí pode acabar tendo hipoglicemia porque está produzindo insulina demais. Exatamente. Show! Brilharam! Parabéns, pessoal! Eu aprendi muito com vocês. Então eu vou dar o segmento aqui do caso, tá? Vocês querem saber se esse paciente é doente ou não é doente, pelo que eu entendi. Então, na investigação na sala de emergência, pediram hemograma, eletrólito, TSH, função hepática, função renal, tudo normal. A princípio, um paciente previamente era saudável, né? Apesar do antecedente lá que ele já resolveu. Urinão tinha 3 de glicose, uma cruz de cetona. E 90 minutos depois do quadro inicial, o paciente fez uma nova glicemia capilar, deu 20, e aí ele foi internado para investigação. E aí, como é que vocês fariam essa investigação, gente? A partir do momento que vocês viram que é um paciente saudável, a gente vai ter que confirmar se ele tem insulina aumentada ou não. Isso vocês vão querer, mas como é que vocês fazem essa confirmação? Beleza, pessoal. Então, esse paciente, agora a gente vai começar a ciência bruta da hipoglicemia. É isso, né? Nossa. Meu Deus. Preparem-se. Esse paciente, eu vou começar pela parte fácil, aí a Raíssa e o Iago emplacam na parte difícil. Ou a Raíssa emplaca na parte difícil, enquanto o Iago passa pra ela assim, que ele tá com a cara disso. Vou passar essa bucha pra outra. Boa, Fredão, é isso aí. Então, pessoal, a gente tem que, primeira coisa, então, dosar a insulina. E aí, esse paciente tendo uma insulina alta, o ideal é tentar diferenciar se ela é exógena ou endógena. E uma coisa que me facilita essa diferenciação é a dosagem do peptídeo C. Lembrando que na formação da insulina, forma primeiro a proinsulina, que depois se divide em peptídeo C e insulina. Então, o quanto eu tiver aumentado de insulina, eu tenho que estar aumentado de peptídeo C. A razão deles, normalmente, é uma proporção parecida. Em alguns locais, eles falam até a razão ser igual a 1, se o paciente tem um hiperinsulinismo endógeno, ou seja, ele produziu tanto o peptídeo C quanto a insulina. Agora, se ele tem um aumento de insulina sem aumento de peptídeo C, quer dizer que não foi ele que fez essa insulina, ela veio de fora. Exatamente. E nesse caso, em que a nossa principal hipótese é a hipoglicemia factícia, a hipoglicemia exógena vai bloquear a produção endógena de insulina e, consequentemente, peptídeo C e proinsulina serão baixos. Outro exame que é interessante nós solicitarmos nesse cenário, Fred, é a dosagem dos corpos cetônicos. E a gente pode tanto dosar o beta-hidroxibutirato, que é o que é mais citado na literatura, ou para facilitar, e acredito que seja o que se mais faz na prática, é fazer a fita de cetonemia. Top. Que dá a mesma informação da dosagem do corpo cetônico. E lembrar que, geralmente, quando a dosagem de corpos cetônicos ou a cetonemia é positiva, a gente lembra de causas hiperinsulinêmicas. Porque se a gente tem excesso de insulina, o paciente não consome as reservas de glicogênio e não faz cetogênese como mecanismo alternativo de produção de glicose. Então, nesses casos, geralmente a cetonemia é negativa. Boa. E a cetonúria também. E aquela história do teste do glucagon? Puxando o gancho pro que o Iago me falou. Me colocou numa furada, hein, Iago? Foi. Mas enfim. Eu saí da furada, né? O exemplo que eu dei anteriormente serve pra gente também explicar o porquê do teste do glucagon. Se a gente tem excesso de insulina, e lembrar que a insulina o bloqueio de insulina é o primeiro mecanismo de contrarregulação contra a hipoglicemia, na vigência
de hiperinsulinemia. O organismo não vai consumir as reservas de glicogênio. O glicogênio continua estocado no fígado, por exemplo. E quando a gente faz o teste do glucagon, a gente mobiliza essas reservas. Então, teoricamente, a resposta seria aumento dos níveis plasmáticos de glicemia. Então, o paciente que tem hiperinsulinemia não consome normalmente as reservas de glicogênio. Quando a gente faz o glucagon, o glicogênio é consumido, aumentam os níveis de glicose no sangue e a gente fala que esse paciente tem resposta positiva ao glucagon, que é compatível com os casos de hiperinsulinemia. Top, aí sim, viu? Tem uma coisinha final que vale a pena a gente salientar, que é o seguinte: o paciente que faz uso de insulina exógena vai ter um peptídeo C baixo, a gente comentou isso já. Mas o paciente que faz uso de sulfonilureia vai ter um peptídeo C alto e uma insulina alta. E aí, como é que eu diferencio esse paciente? Tem a história, né, que a gente já comentou. Esse paciente, por exemplo, tem um parente que usa sulfonilureia, então isso fica mais importante. Mas para fechar isso, o que a gente tem que fazer, na verdade, é a dosagem da sulfonilureia, né? Identifica no sangue do cara se ele tem alguma sulfonilureia. É uma coisa bem específica, é difícil a gente fazer dosagem desse tipo de medicação, né? Normalmente a gente pensa em dosagem de outras medicações, tipo anticonvulsivante, etc. Mas para esse paciente vale a pena fazer essa pesquisa de alguma sulfonilureia, especialmente nesse que tem o irmão que usa, né? Parece uma lenda urbana, Fred, e isso é realmente verdade. Existem os painéis de sulfonilureia, mas infelizmente são exames pouco disponíveis. Tá. Quando nós chegamos nesse ponto, muitas vezes nossa investigação fica comprometida, mas com certeza num cenário ideal, o painel de sulfonilureia seria extremamente importante. Então, pessoal, para finalizar o nosso raciocínio, quando que nós vamos desconfiar de uma hipoglicemia hiperinsulinêmica endógena? A gente precisa, no momento da hipoglicemia, de uma dosagem de glicemia menor do que 55, dosagem de insulina alta, peptídeo C alto e proinsulina também altos, cetonemia negativa e uma resposta positiva ao glucagon. Eu não sei se vocês têm essa impressão com o endócrino também, que é assim. Você tem todo o entendimento fisiopatológico que na hora faz todo aquele sentido. Mas tem tantas pequenas coisas que você tem que decorar Até embola tudo. pra fazer esse pensamento que passa assim 2 meses. Isso. Eu não lembro nada. Não sei se você tem essa impressão. Então assim, a Raíssa fechou pra gente os exames. A gente só tem que lembrar que esses exames às vezes são pedidos em situações diferentes, né? Então tem uma coisa que é uma bizarrice da medicina. Tá entre os exames mais bizarros que eu já vi. Quer dizer, nunca vi, né? Mas que já li sobre. Que é você deixar o paciente em jejum por 72 horas. Quanto tempo, Fred? 72 horas. Repita. 72. Então, assim, a ideia, esse exame, ele serve para 2 coisas, né? Uma, ele pode me ajudar a flagrar uma hipoglicemia num paciente em que eu não flagrei, não fechei aquela tríade de Whipple que a gente comentou no começo. E segundo, para eu fazer essa avaliação de todos esses testes que a gente estava comentando agora. Tem todo um protocolo para fazer essa avaliação de 72 horas, mas esse é um exame que, assim, que geralmente quem vai fazer é o endócrino, né? E geralmente esses pacientes são internados para fazer o teste de jejum prolongado, por isso que a investigação costuma ser conduzida pelo endócrino. Você não confia que ele vai ficar sem comer em casa, né? É, exatamente. Uma coisa interessante é que apesar de ser 72 horas e esse número realmente assusta, que em geral essa investigação é conduzida com o paciente internado, né, por todos os riscos que existem. E o interessante de notar, e isso a gente acaba descobrindo depois que a gente faz alguns testes de jejum prolongado, é que quando o paciente tem algumas dessas causas endógenas de hiperinsulinismo, de hiperinsulinemia, a hipoglicemia ela aparece cedo. Na maioria das vezes, o paciente não demora 72 horas para fazer a hipoglicemia. Demora 12 horas, até menos, 4 horas, 5 horas. Esse paciente, por exemplo, fez novamente a hipoglicemia na sala de emergência ainda, né? Só pontuando algo que eu achei interessante, que eu vi que uma série da Mayo Clinic disse que 14% dos pacientes não desenvolveram hipoglicemia até 48 horas. Então, assim, isso significa que 86% fizeram até 48 horas. Então, o teste finalizou para eles muito antes. Só mais uma curiosidade. Existe um outro teste que a gente faz na investigação do paciente com hipoglicemia quando a queixa principal é hipoglicemia pós-prandial. E esse teste é chamado de teste da refeição mista, não sei se vocês já ouviram falar. Que a refeição ela é preparada com quantidades proporcionais de proteínas, carboidratos e as amostras de sangue com todas as dosagens que nós citamos até então. E as dosagens elas são realizadas com 30, 60, 90, 120 minutos após a refeição, depende do protocolo da instituição. E a intenção é você flagrar a hipoglicemia em algum desses momentos.
Hoje, a gente geralmente começa a investigação com o teste de jejum prolongado e, se necessário, a gente também faz o teste de refeição mista. Top. Agora que a gente já falou dos testes, já passou da ciência bruta da endocrinologia, antes do Rafa falar o resultado dos testes, acho que a gente já pode falar nossas hipóteses diagnósticas, né? É um paciente que tem uma hipoglicemia que parece ser uma hipoglicemia num paciente bem e que provavelmente é hiperinsulinêmica. Aí a minha suspeita principal para ele seriam duas coisas, talvez. Ou um insulinoma porque ele já tem um hiperpar e ele tem nenhum, ou ele tá usando a sulfonilureia do irmão dele. Essas são as duas hipóteses para mim. Bom, Fred, eu concordo com você. Acho que a grande hipótese no nosso caso é insulinoma. E eu só gostaria de reforçar por que a gente não pensaria em outras causas, na minha opinião. Eu não pensaria em NIPS, por exemplo, porque esse paciente, além de ser uma causa muito, muito rara, esse paciente não tem antecedentes de cirurgias de trato gastrointestinal, principalmente cirurgia bariátrica, que seria uma dica para a gente pensar nesse diagnóstico. A minha principal hipótese também é insulinoma, não descartando a possibilidade de hipoglicemia factícia. Eu concordo. Boa, galera. Então vamos lá. Esse paciente foi internado, tá? No momento dessa segunda hipoglicemia não tinham dosado insulina, nada, só repuseram. Então ele teve que ser internado para investigar. Foi feito um jejum supervisionado e o paciente em 6 horas já tinha uma glicemia de 48. Em 8 horas, glicemia de 29, com sintomas de fraqueza e fadiga. E aí dosaram peptídeo C, glicose, insulina, beta-hidroxibutirato. A insulina veio alta, o peptídeo C também veio alto. Nesse ponto, a dosagem de sulfonilureia negativa e o beta-hidroxibutirato baixo. A principal hipótese diagnóstica ficou como insulinoma. Ótimo, Rafa. Dentro da investigação do insulinoma, o próximo passo, que é fundamental, é encontrar o insulinoma. Boa. Então, nesse caso, seria indispensável uma imagem de abdômen. Algumas referências até comentam que a gente poderia começar a investigação com exames simples, como o ultrassom de abdômen, mas considerando que hoje a tomografia é um exame mais disponível, eu começaria com uma tomografia de abdômen e, de repente, dependendo da disponibilidade do serviço, até uma ressonância. Além desses testes não invasivos, quando possível, a gente também pode fazer testes invasivos. E um dos que mais se faz na prática é o ultrassom endoscópico. Mas nesse caso, a gente geralmente já fez uma imagem antes, já localizou o tumor e a gente faz o ultrassom endoscópio para fazer punção da massa e análise do material. Boa, Rá. Foi feito ultrassom, não acharam nada. Na tomografia e na ressonância também não acharam nada. E aí foi feita a ultrassonografia endoscópica, que viu uma lesão de 1,6 centímetros hipoecóica homogênea, como você falou. Fizeram análise patológica dessa lesão e realmente foi um insulinoma. O paciente foi para cirurgia e resolveu o problema dele, até onde eu sei. Esse quadro foi suspeito de uma neoplasia endócrina múltipla do tipo 1. Parabéns, pessoal, isso aí. Boa. Brilhou, Raíssa. Bora pro salve, pessoal? Bora, posso começar então? Boa, Ra. Eu acho que ela veio pra isso. Eu Ela falo, veio pra Momento isso. mais esperado do podcast. Vai lá. Mas eu queria começar mandando um salve para meus R iguais lá de endócrino da USP, também para os meus amigos da endócrino da Unifesp, tenho muitos amigos lá. E também para uma galera que faz clínica médica, que acompanha o podcast. Minha irmã, Rafa, que faz clínica médica lá em Juiz de Fora. Dudu, residente de nefro do HC, que também é super fã. E a Laura, uma amiga de BH, que também ouve bastante o podcast. Pô, legal, Ra. Abração aí pra essa galera. Eu queria mandar um salve pra galera da clínica da USP, tá? Tô rodando esse mês no paliativo lá do ICESP, aproveitando bastante. A Dani, a Flávia e o Rafa e o Bruno. Essa galera aí, muito fera, tá rodando lá com a gente. Um abraço aí pra eles e pra todo mundo do Hospital da USP que ouve a gente. Boa. E aí, Raí, você trouxe algum desafio pra gente? Não.
Então, pessoal, o desafio é o seguinte. Existe uma causa, como eu comentei, de hipoglicemia autoimune, que o paciente produz anticorpos contra o receptor de insulina. E tem um exame que a gente pede com bastante frequência na prática, que pode ajudar a gente a pensar nesse diagnóstico. E eu queria saber de vocês qual que é esse exame. É um exame comum, assim. É um exame bem comum. Maravilha. Essa eu não sabia. Aprendi com a doutora Raíssa aqui. Então agora a resposta do desafio da semana passada. Então o desafio quem trouxe foi o grande doutor José Marcos, né? Salve pro Zé Marcos. Então ele trouxe um caso de um paciente do sexo masculino, de 45 anos, com lesões eritematosas em palma de mãos e planta dos pés. Que ele também tinha uma clínica de AVC de cerebral média. Então, qual é a resposta, grande Fredão? Pô, Iagão, difícil esse, né? Infelizmente ninguém acertou esse desafio, mas a resposta do desafio era sífilis. Então a ideia é que esse paciente estava com sinais de sífilis secundária, então ele tinha esse rash em palma e planta dos pés e acabou evoluindo com uma complicação neurológica da sífilis, né? Um tipo de neurosífilis que é provavelmente a forma meningovascular desse paciente. Então sífilis é uma das causas de AVC em pacientes realmente mais jovens, então a resposta era essa. Informação bacana, hein, Fredão? Não conhecia essa apresentação da sífilis, muito bom. É porque a gente às vezes fica pensando em sífilis, neurosífilis como uma apresentação de sífilis terciária, né? Mas existem apresentações mais precoces que podem dar tanto meningite quanto vasculite, etc. Boa. Fechou então? Boa. E queria aqui deixar registrado nosso agradecimento especial à Raíssa, veio aqui com a gente, a noite foi bem puxada, gravando até 1h da manhã, e ela aqui sem perder o bom humor, sem perder a alegria. E o conhecimento, né? Distribuir o conhecimento no episódio de hoje. Então, muito obrigado, Raíssa. Então, vamos nessa. Valeu, falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.